a casa dos espíritos. Marta sempre sonhou em dar uma vida tranquila para suas filhas, Ana e Letícia. Depois de anos de trabalho duro, finalmente conseguiu comprar uma casa nos arredores da cidade, longe do barulho e da correria do centro. O imóvel era uma construção antiga, mas aconchegante, com um jardim que as meninas adoraram logo de cara. Parecia perfeito. Parecia. Desde a primeira noite, algo estava errado. A mudança aconteceu rápido, e na primeira noite, enquanto Marta tentava se ajeitar em meio às caixas, uma sensação esquisita tomou conta dela. Era como se houvesse mais alguém no quarto com ela, embora soubesse que suas filhas já estavam dormindo no andar de cima. Ela não deu muita atenção, imaginando que era o cansaço da mudança, mas à meia-noite foi acordada por um sussurro estranho, um som abafado, como se alguém falasse bem perto do seu ouvido, mas não dava para entender o que dizia. Marta sentou-se na cama, tentando identificar de onde vinha, mas tudo estava silencioso. Acreditou que fosse sua mente pregando peças e voltou a dormir. Na manhã seguinte, Ana, a filha mais velha, estava estranhamente calada. Mãe, ouvi alguém falando comigo ontem à noite, disse enquanto tomava café. Marta tentou minimizar. Deve ter sido um sonho, filha. Estamos todos cansados com a mudança. Os dias passaram, mas os sussurros não cessaram. Na verdade, começaram a piorar. Toda noite, sempre por volta da meia-noite, a casa parecia ganhar vida. Marta começava a ouvir os mesmos sussurros, só que agora mais intensos, mais constantes. E não era só ela. Letícia, a filha mais nova, começou a acordar chorando, dizendo que pessoas estavam no quarto dela. Um mês depois, Marta já não conseguia mais dormir direito. Os sussurros agora vinham de todos os cômodos. Quando ela passava pela sala, podia jurar que via sombras se mexendo nos cantos, sempre no limite de sua visão. Cada vez que ela tentava se convencer de que era apenas sua imaginação, algo pior acontecia. Teve uma noite em que Marta foi ao banheiro e, ao abrir a porta, viu uma figura pálida e imóvel no espelho. Era uma mulher, com os olhos fundos e o rosto completamente sem expressão. Marta ficou imóvel, paralisada. Sentia o coração bater tão rápido que pensou que fosse desmaiar. Mas, antes que pudesse fazer qualquer coisa, a figura desapareceu. Tremendo, ela voltou correndo para o quarto, tentando convencer a si mesma de que estava ficando louca. O problema era que as filhas também viam coisas. Ana começou a reclamar de ter pesadelos recorrentes com uma figura escura parada no pé da cama dela, todas as noites. Letícia, que costumava ser cheia de energia, agora andava apática, sem querer sair do quarto. Quando Marta tentou perguntar o que estava acontecendo, Letícia só chorou e disse: "Eles não me deixam." Certa noite, Marta recebeu Carlos, um colega de trabalho que tinha se mostrado interessado. Eles estavam na sala, conversando, quando a porta do quarto de Ana bateu com força. Um estrondo seco, como se alguém tivesse dado um chute na porta. Ambos ficaram paralisados, mas Marta tentou disfarçar. "Acho que foi o vento", disse, rindo nervosa. Mas Carlos não parecia convencido. Ele olhou ao redor, visivelmente desconfortável, e decidiu ir embora logo depois, com uma desculpa esfarrapada. Desesperada, ela procurou ajuda. Chamou um padre para benzer a casa, mas ele mal entrou e já disse que não podia ajudar. Algo ali era muito poderoso. "Esses espíritos estão presos aqui, Marta. Eles não vão sair facilmente." A situação começou a afetar as meninas de maneira mais intensa. Letícia já não falava quase nada. Se recusava a comer e passava as noites inteiras acordada, tremendo de medo no quarto. Ana, por outro lado, estava mais rebelde e agressiva, como se uma força sombria a estivesse consumindo. Marta começou a pesquisar por conta própria sobre o passado da casa.
Descobriu que a casa tinha mais de 100 anos e que muitos dos antigos moradores morreram de forma misteriosa ou desapareceram sem deixar rastros. Havia boatos de que rituais antigos foram realizados ali, mas nada que pudesse ser comprovado. Mesmo assim, Marta sabia que a energia da casa estava ligada a algo muito ruim. Ela já não se sentia mais segura nem durante o dia. A qualquer momento, sentia a presença deles, os espíritos que pareciam estar em todos os lugares. Em uma noite particularmente fria e silenciosa, Marta estava deitada no sofá da sala tentando assistir a um filme para se distrair. Mas os sussurros começaram de novo. Dessa vez, estavam mais altos, mais insistentes. Ela apertou o controle remoto, tentando aumentar o volume da TV, mas os sussurros se sobrepunham ao som. Eles estavam dizendo algo, e Marta, apavorada, se forçou a ouvir. Você nunca vai escapar. Essa foi a primeira vez que ela entendeu claramente o que diziam. Marta sentiu um arrepio profundo percorrer sua espinha. Os sussurros, sempre indecifráveis, finalmente se revelaram. Você nunca vai escapar. O peso daquelas palavras parecia esmagador, como se a casa estivesse viva, consciente e decidida a mantê-las ali para sempre. Ela largou o controle remoto e correu para o quarto de Ana e Letícia. As duas estavam acordadas, sentadas na cama de Ana, com olhos arregalados e rostos pálidos. Mãe, eles estão aqui de novo, Ana murmurou, sua voz quase um sussurro, como se estivesse imitando as vozes dos espíritos. Letícia apenas balançava a cabeça de um lado para o outro, choramingando baixinho. Marta sabia que algo precisava ser feito, mas o quê? Ela já tentará falar com padres, espiritualistas e até mesmo um médium, mas nenhum deles conseguia oferecer uma solução. Eles diziam que a casa era diferente, que não se tratava de uma simples presença espiritual, mas de algo muito mais antigo e maligno. Naquela noite, Marta não conseguiu dormir. Sentou-se na sala com as luzes acesas, tentando afastar os pensamentos que invadiam sua mente. As palavras "você nunca vai escapar" ecoavam repetidamente em sua cabeça. Parecia que os espíritos estavam jogando com sua sanidade, desgastando-a pouco a pouco. Pela manhã, Marta decidiu que não podia mais viver assim. Ela começou a planejar uma fuga. Não importava quanto dinheiro tivesse ou se perderia a casa, ela precisava tirar suas filhas dali. Ela contou o plano a Ana e Letícia durante o café da manhã. Ana, que normalmente era mais corajosa, concordou sem hesitar. Já Letícia, olhando fixamente para o prato, sussurrou: "Eles não vão deixar." Aquelas palavras fizeram o sangue de Marta gelar. Letícia nunca falava com tanta certeza sobre os espíritos, e isso a preocupou ainda mais. As noites seguintes foram as piores. As luzes piscavam constantemente, e os sussurros estavam em todos os cômodos, como se a própria casa estivesse irritada com a ideia de que elas queriam escapar. Na terceira noite após o anúncio do plano de fuga, algo diferente aconteceu. Marta estava se preparando para dormir quando ouviu uma batida forte na porta da frente. Ela desceu correndo, pensando que talvez fosse um dos vizinhos. Mas quando abriu a porta, não havia ninguém. Então, ela ouviu as risadas. Primeiro fracas, mas logo se espalharam pela casa inteira. Risadas agudas, macabras, que pareciam vir de todos os lados. O som preencheu cada cômodo, cada corredor. Marta correu de volta para o quarto das filhas, onde encontrou Ana de pé na cama, tremendo de medo. "Eles estão rindo da gente", Ana sussurrou. Naquele momento, Marta soube que fugir não seria fácil. O que quer que estivesse na casa estava se alimentando do medo delas, ficando mais forte a cada dia. E agora parecia brincar com elas, como um predador que sabe que sua presa não tem para onde correr. Nos dias seguintes, Marta tentou apressar a mudança, organizando tudo em segredo. Não contou para as filhas todos os detalhes para evitar alarmá-las ainda mais. No entanto,
As tentativas de escapar foram se mostrando inúteis. Na noite anterior ao dia marcado para irem embora, as coisas saíram do controle. Marta acordou no meio da noite com um som diferente. Não eram os sussurros habituais, mas batidas, fortes e ritmadas, vindo do andar de baixo. Levantou-se lentamente, com o coração disparado, e desceu as escadas para ver o que estava acontecendo. Chegando à sala, viu todas as portas e janelas tremendo, como se algo estivesse batendo violentamente do lado de fora, tentando entrar. Ela correu para pegar o telefone, mas o aparelho não tinha sinal. As luzes piscaram e, de repente, todas as batidas cessaram ao mesmo tempo. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. Marta ficou paralisada, esperando o próximo movimento. E então, ouviu uma voz, não mais um sussurro, mas uma voz clara e distinta. Você não vai nos deixar. Era como se a casa tivesse tomado uma decisão. Ela olhou para a escada e viu Ana e Letícia paradas no topo, observando, apavoradas. Marta correu para elas, mas antes que pudesse alcançá-las, as luzes se apagaram de uma vez. No escuro, ela ouviu algo que parecia passos ao redor dela, passos que vinham de todas as direções. E então, os sussurros voltaram, mais altos, quase gritando. Você não vai nos deixar. Marta agarrou as mãos de suas filhas e as puxou de volta para o quarto. Trancaram-se lá dentro, tentando não fazer barulho. O quarto estava frio, congelante, e o som dos passos lá fora continuava. Por horas, ficaram em silêncio, com o medo crescendo a cada segundo. Finalmente, perto do amanhecer, tudo ficou quieto. Marta sabia que tinha apenas uma chance de sair. Elas precisavam fugir à luz do dia, quando os espíritos pareciam estar mais fracos. Naquela manhã, antes de sair do quarto, Marta ligou para um antigo amigo, um corretor de imóveis, e implorou para que ele ajudasse a vender a casa, não importava o valor. Ela não contou tudo o que estava acontecendo, só disse que precisava se mudar imediatamente. Com a ajuda dele, Marta e as filhas conseguiram se mudar no dia seguinte. Elas deixaram para trás todos os móveis, roupas e até os brinquedos favoritos de Letícia. Nada parecia mais importante do que sair dali. Enquanto dirigiam para o novo apartamento, Ana, no banco de trás, sussurrou algo que fez Marta quase perder o controle do carro. Mãe, acho que eles vieram com a gente. Marta olhou pelo retrovisor e viu Letícia, com os olhos bem abertos, encarando algo que estava no banco de trás. A frase de Ana congelou o coração de Marta. Eles vieram com a gente. Ela sentiu o arrepio percorrer sua espinha e, instintivamente, olhou pelo retrovisor, esperando não ver nada. Mas a expressão no rosto de Letícia, com os olhos arregalados e fixos no banco vazio ao lado dela, era suficiente para Marta sentir o pavor subir. Letícia, o que você está vendo? Marta perguntou, tentando manter a calma, mas sua voz vacilou. Letícia não respondeu de imediato. Apenas permaneceu em silêncio, ainda fixada no assento como se estivesse presa sob algum feitiço. Ana, que também notara o comportamento estranho da irmã, começou a chorar baixinho, apertando as mãos em nervosismo. Marta segurava o volante com força, a tensão transformando seus dedos em garras rígidas. Ela precisava sair dali rápido. O carro, finalmente, deixou a estrada que levava à casa antiga e entrou no centro da cidade. Marta tinha esperanças de que, ao se afastarem o suficiente da casa, os espíritos ou o que quer que fossem aquelas entidades ficariam para trás. No entanto, o medo começou a corroer sua mente quando, ao chegar no novo apartamento, Letícia continuou a se comportar de forma estranha. O novo lugar era modesto, mas Marta acreditava que seria um novo começo para as três. Ela fez o possível para manter o clima leve, tentando evitar que suas filhas sentissem o peso do que tinham acabado de vivenciar. Mas havia algo errado.
Letícia estava cada vez mais distante, com um comportamento apático, como se parte dela ainda estivesse presa naquela casa assombrada. Ana, por outro lado, tentava seguir em frente, mas o medo estampado em seu rosto era impossível de ignorar. Na primeira noite no novo apartamento, Marta tentou convencer a si mesma de que tudo ficaria bem. As paredes eram claras, o ambiente era iluminado e o silêncio do prédio contrastava com a presença perturbadora que haviam deixado para trás. No entanto, à meia-noite, o pesadelo recomeçou. Marta estava prestes a adormecer quando ouviu novamente o som. Um sussurro, dessa vez mais baixo, quase imperceptível, como se estivesse tentando se disfarçar entre os ruídos noturnos da cidade. Ela se sentou na cama, com o coração disparado. Não, aqui não. Aqui não pode acontecer de novo. Mas o sussurro continuou, vindo de algum lugar do quarto. Ela tentou ignorar, cobrindo os ouvidos com as mãos e repetindo para si mesma que era apenas sua imaginação. Mas então, ouviu o grito. Ana correu para o quarto da mãe, com os olhos cheios de lágrimas. Mãe, eles estão aqui de novo. Eu os ouvi. Eles sussurraram meu nome. Marta abraçou forte, tentando passar alguma sensação de segurança que ela mesma não sentia. O desespero aumentou quando Letícia apareceu no corredor, mas não era Letícia como Marta conhecia. Ela estava com o rosto pálido, os olhos fixos no chão e, antes que Marta pudesse dizer qualquer coisa, a menina começou a falar. Só que a voz que saiu de sua boca não era a dela. Vocês não podem fugir de nós. As palavras saíram em um tom frio, arrastado, como se outra presença estivesse usando o corpo da menina. Marta ficou paralisada. Ana se afastou, horrorizada, enquanto Letícia permanecia parada, imóvel, com um sorriso macabro no rosto, seus olhos finalmente se voltando para a mãe. Marta tentou chamar Letícia, mas a menina não respondia, continuando a murmurar aquelas frases estranhas, misturadas com risos baixos e agudos que ecoavam no quarto como um terrível canto de loucura. De repente, Letícia começou a se mover em direção à janela do apartamento, como se estivesse sendo guiada por uma força invisível. Marta correu para impedir, agarrando a filha antes que algo pior acontecesse. Letícia, sou eu. Sua mãe, acorda. Por favor, Marta gritava, com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto balançava a filha. Mas a menina não reagia. Seu corpo estava frio, seus olhos opacos, como se a alma tivesse sido tomada por alguma presença maligna. Com o último impulso, Marta conseguiu carregar Letícia de volta para o quarto e deitá-la na cama, tentando desesperadamente acordá-la. Depois de longos minutos, a menina finalmente piscou, como se tivesse saído de um transe, e olhou para a mãe, confusa e assustada. Mãe, o que aconteceu? Por que estamos aqui? A voz de Letícia voltou ao normal, mas o terror no olhar de Marta não diminuiu. A caça! Os espíritos! Eles tinham seguido a família até ali. Marta sabia que aquilo não acabaria, que eles estavam presos a algo muito maior e mais aterrorizante do que uma simples casa assombrada. Nos dias seguintes, a tensão cresceu. Marta não conseguia mais trabalhar direito, sua mente estava sempre em alerta. Ana começou a se isolar, com medo de falar sobre o que estava acontecendo, enquanto Letícia voltava a ter episódios de despersonalização, como se não estivesse presente em seu próprio corpo. O apartamento, antes uma esperança de liberdade, agora era um novo palco para os espíritos. Uma noite, enquanto Marta tentava encontrar alguma solução para aquilo, ela lembrou de algo que o médium havia dito semanas antes, quando tentou ajudá-las na casa antiga. Esses espíritos estão presos aqui, Marta. Eles não vão sair facilmente. Algo os mantém aqui. Essa frase ecoou na mente de Marta como uma chave para o mistério. Algo os prendia. Mas o quê? A casa antiga? Um objeto? Ou seria algo ligado à própria família? Determina a entender o que estava acontecendo, Marta começou a vasculhar suas lembranças,
tentando encontrar algum elo com o passado que pudesse explicar por que essas entidades pareciam persegui-las. E então, ela se lembrou de algo que sua avó sempre dizia: "Nosso sangue é antigo, Marta. Nunca esqueça isso." Sua avó sempre mencionava uma linhagem antiga, com raízes místicas, mas Marta nunca levou a sério. Agora, com tudo o que estava acontecendo, essas palavras faziam sentido. Será que a chave para quebrar essa maldição estava em sua própria família? Enquanto Marta refletia sobre isso, ouviu o som que mais temia, o sussurro. Ele voltou, mais forte, e dessa vez, parecia vir de dentro de si mesma. O sussurro parecia estar dentro da mente de Marta, ecoando pelos seus pensamentos, como uma voz interna que ela não conseguia calar. Ela se levantou da cama, sentindo um peso invisível sobre os ombros. O ar no quarto estava mais pesado, mais frio. O medo a consumia. Mas ela sabia que precisava agir, entender o que estava acontecendo antes que perdesse completamente suas filhas. A lembrança das palavras da avó continuava a ecoar. Nosso sangue é antigo, Marta. Nunca esqueça isso. Ela nunca tinha dado importância às histórias sobre sua linhagem, mas agora, com tudo o que estava acontecendo, começou a questionar o passado da família. Havia alguma ligação entre as histórias místicas que sua avó contava e o que estava acontecendo agora. Na manhã seguinte, Marta decidiu fazer algo que evitara por muito tempo. Voltar à casa de sua avó, onde ela crescerá e onde, talvez, estivesse a resposta para aquele pesadelo. Ela não disse nada para Ana ou Letícia, mas prometeu a si mesma que voltaria com respostas. A casa da avó de Marta era um casarão antigo, afastado da cidade, no meio de um campo silencioso. Parecia abandonado, mas ainda mantinha uma presença imponente, como se as paredes tivessem guardado segredos por gerações. Quando Marta chegou, o lugar exalava uma energia pesada, mas familiar. Ela sentiu o estômago revirar, uma mistura de nostalgia e apreensão. Ela nunca havia realmente explorado o porão da casa, um lugar que sua avó sempre mantinha trancado e que dizia ser perigoso. Marta encontrou a chave no mesmo local onde sempre esteve, embaixo do velho tapete da sala de estar. Suas mãos tremiam quando girou a chave na fechadura do porão, mas ela sabia que tinha que entrar. Ao descer as escadas estreitas e rangentes, o cheiro de mofo e madeira velha a envolveu. Lá embaixo, o ambiente estava escuro e gelado, mas não era isso que a fazia sentir-se mal. Era algo mais profundo, uma presença, uma sensação de que não estava sozinha. Ao acender a luz fraca pendurada no teto, Marta viu que parecia ser um pequeno altar no fundo do porão. Velhas fotografias de seus antepassados estavam penduradas nas paredes, junto com símbolos estranhos que ela não reconhecia. Mas o que mais chamou sua atenção foi um velho livro, de capa de couro desgastado, repousando sobre o altar, como se estivesse esperando por ela. Marta pegou o livro com cuidado, sentindo a textura áspera sob seus dedos. Ao abrir, percebeu que estava escrito em uma língua que ela mal conseguia decifrar. Páginas amareladas e rabiscadas com símbolos místicos preenchiam o volume, e quanto mais ela folheava, mais se dava conta de que aquele livro era parte de uma história antiga. Sua história. Uma das páginas tinha algo que ela pôde entender. Um desenho de uma casa, a casa que Marta havia comprado, e uma descrição embaixo. Maldição dos laços de sangue. O sangue. Marta sentiu o pânico crescendo dentro de si. Aquilo não era apenas uma casa assombrada. Era muito mais. Marta entendeu que sua linhagem estava ligada a algo sombrio. Uma maldição que havia sido passada de geração em geração, como um fardo silencioso que ninguém da família parecia conseguir escapar. O livro falava sobre um ritual, feito por seus ancestrais, que envolvia a ligação entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Mas algo havia dado errado. Os espíritos estavam presos, e o sangue de sua família os mantinha conectados ao mundo físico, como um portal. A cada nova geração, os espíritos buscavam o elo para se manifestarem. E agora, Marta e suas filhas eram as vítimas.
Aquilo tudo era maior do que ela imaginava, e parecia que o que quer que estivesse atrás delas não iria parar até que tomasse o que queria. Quando Marta voltou para o apartamento, já era tarde da noite. Ela estava exausta, com a mente sobrecarregada pelas descobertas. Ao abrir a porta, encontrou o apartamento mergulhado na escuridão. O silêncio era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo som de passos leves no corredor. Mãe! A voz de Ana veio de um dos quartos. Marta correu até ela, mas, ao chegar, sentiu um arrepio profundo. No meio do quarto, Ana e Letícia estavam paradas, de mãos dadas, olhando para a parede. Ana? Letícia! Marta chamou, tentando entender o que estava acontecendo. Quando as meninas se viraram para ela, o horror tomou conta de Marta. Seus olhos estavam vazios, sem vida, como se fossem duas bonecas de porcelana habitadas por algo inumano. Elas não estão mais aqui, Marta. A voz, novamente, não era delas. Era fria, cruel, e as palavras saíam sincronizadas, como se fossem uma só entidade falando por ambas. Você nos trouxe até aqui. Agora somos parte de vocês. Ela sabia que aquilo era real. As palavras da avó faziam sentido agora. A maldição, os espíritos, eles estavam conectados ao sangue de sua família e agora tomavam posse de suas filhas. Marta caiu de joelhos, lágrimas quentes escorrendo pelo seu rosto. Ela não podia perder Ana e Letícia, mas também não sabia como lutar contra algo tão antigo e poderoso. De repente, a voz mudou, como se houvesse um conflito dentro das meninas. Letícia começou a chorar, sua expressão mudando para uma de dor. Mãe, ajuda a gente. Eles estão aqui, dentro da gente. Marta sentiu um aperto no peito, mas ela sabia o que precisava fazer. Pegou o livro que havia trazido do porão da casa de sua avó e começou a folheá-lo freneticamente, procurando o que os antigos chamavam de o fecho da maldição. As palavras, escritas em uma língua morta, eram difíceis de entender, mas ela sabia que ali, em algum lugar, havia uma chance de libertar suas filhas e pôr fim àquilo. Com o coração pulsando em desespero, Marta encontrou o ritual necessário. Era arriscado, mas era a única chance de quebrar o elo. Ela reuniu tudo o que precisava e, naquela mesma noite, começou o ritual no centro do apartamento, rodeada pelas presenças que agora se faziam mais fortes, como se soubessem que Marta estava tentando destruí-las. As velas tremulavam, sombras dançavam nas paredes, e os sussurros, agora gritos, tentavam desconcentrá-la. Mas Marta não parou. Recitou as palavras antigas, como sua avó teria feito, sentindo as forças do outro lado resistindo. Então, com o último grito, ela terminou o ritual. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O apartamento estava mergulhado em uma quietude que Marta não sentia havia meses. Ana e Letícia caíram no chão, inconscientes, mas respirando. Quando as meninas acordaram, tudo estava diferente. As vozes haviam cessado, os espíritos se foram. Mas Marta sabia que aquela paz tinha um preço. Ela havia libertado suas filhas, mas a maldição ainda estava lá, nas profundezas de seu sangue, esperando. E, em algum lugar, talvez em outra casa, os sussurros voltariam.